Essa lenda aconteceu numa cidade muito pequena que fica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O município de Guabiruba, hoje, tem pouco mais de 20 mil habitantes e foi colonizado principalmente por imigrantes alemães. Em 1982, um agricultor chamado Pedro presenciou um caso muito curioso, que logo se espalhou e virou a lenda da cidade. Ele estava na roça, colhendo umas folhas de caeté, que servia como trato para os animais, quando ele percebeu que um bicho sobrevoava sua cabeça. De início ele pensou que se tratava de um pássaro grande, mas logo depois ele pôde ver o bicho de frente e viu que se tratava de uma espécie de monstro. Era muito grande, todo marrom, tinha o corpo coberto por escamas e uma labareda no lugar da língua. Parecia um dragão. O Pedro ficou desesperado, se ajoelhou e começou a rezar. Rezou, 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 e quando ele abriu os olhos, o monstro já tinha desaparecido. O Pedro correu para casa e contou tudo para sua esposa. Ela ficou, claro, muito apreensiva, os dois estavam muito assustados, e o Pedro então disse para que ela fosse com ele até a roça, para que ela mesma pudesse ver o monstro, o dragão. Ela estava com bastante medo de ir, mas acabou aceitando. Pegou um rosário e também um ramo de palmas benzido, que ela levou preso perto do peito, dentro da blusa, para se proteger. Eles chegaram na roça, mas não viram mais nada. Bom, essa história logo se espalhou pela localidade e virou a lenda do dragão da Guabiruba. Muitos jornais, rádios da época vieram entrevistar o seu Pedro para saber como é que isso tinha acontecido em detalhes. A pessoa que me contou essa história disse que antes disso acontecer, muitos anos antes, naquela região que chama-se Lajeado Alto, morava um jovem fazendeiro. Tinha uma pequena fazenda chamado Heinrich. Bom, para facilitar o meu lado, eu vou traduzir o nome dele para Henrique, certo? Então o Henrique, ele era um jovem que morava sozinho numa pequena casa, numa propriedade muito humilde, e ele tinha um cachorro que lhe fazia companhia. Pois naquela época parece que apareceu naquela região um gigante que começou a aterrorizar todo mundo, a estragar as plantações, a devorar os animais, e todos estavam muito assustados. A notícia chegou até os ouvidos do governador do estado, que não sabia o que fazer para conter o tal do gigante. Bom, os governadores às vezes não sabem mesmo o que fazer. Acontece que um dia o Henrique estava em casa e escutou o seu cachorro latir muito alto e muito forte. E achando que o seu melhor amigo pudesse estar em perigo, ele foi ver o que estava acontecendo. E então ele viu, o cachorro estava de frente para o gigante, latindo muito. Com medo de que algo pudesse acontecer para o seu cachorro, ele pensou muito rápido no que ele podia fazer para afugentar o gigante. E ele só tinha com ele no bolso uma funda, um estilingue. Então ele pegou a funda, catou uma pedra do chão, botou na borracha, puxou a borracha e pá! Soltou a pedra que foi bater na perna do gigante. Bom, acontece que a pedra não causou ferimento nenhum, só causou assim uma fisgada, uma pequena coceira. E o gigante, quando foi se abaixar para coçar a perna, acabou perdendo o equilíbrio. Do lado passava um rio bem caudaloso e o gigante acabou caindo nas águas daquele rio e se afogou. Com isso, logo a notícia se espalhou na região e todos já chamavam o Henrique de herói. O governador do estado entregou para o Henrique uma medalha de mérito por sua coragem e por ter livrado o povo daquela região do terrível gigante que estava assombrando a todos. O governador também mandou buscar uma espada lá da Europa
Era uma espada que já tinha matado, já tinha acabado com vários monstros muito terríveis, já tinha pertencido a muitos heróis famosos. E essa espada então foi entregue para o Henrique, também como presente pelo seu ato de bravura e heroísmo. Bom, o Henrique ficou com aquela espada em casa, o tempo foi passando, até que um dia a população começou novamente a ter medo. Um novo monstro estava na região. E dessa vez era um dragão. Um dragão que pisoteava tudo e que comia bois e vacas e cavalos. Todos estavam apavorados. E claro, lembraram do Henrique, que era o herói daquela região. Chamaram o Henrique para resolver o problema. Acontece que o Henrique não era exatamente um herói. Ele tinha conseguido acabar com aquele gigante meio sem querer, meio por acidente. Mas ele tinha que fazer jus ao seu título de herói. Então ele pegou aquela espada, que tinha toda uma história de bravura, de ter acabado com vários monstros, e foi ao encontro daquele dragão. Quando ele chegou na frente do dragão, o dragão botou o olho na espada e reconheceu que aquele instrumento era muito poderoso e já tinha matado muitos monstros, muitos dragões iguais a ele. Já tinha pertencido a muitos heróis. Então o dragão logo percebeu que aquela espada poderia lhe causar muitos problemas, inclusive matá-lo. Foi aí que o dragão fez uma proposta para o Henrique. Ele disse que vivia numa caverna perto dali. E lá naquela caverna ele tinha um tesouro, muito ouro, muitas pedras preciosas que ele tinha juntado ao longo da vida. Ele propôs ao Henrique que eles fizessem um trato. Se o Henrique deixasse ele viver lá na caverna e desse a ele por semana 3 ou 4 bois para ele se alimentar, ele ficaria quietinho lá na caverna e não assustaria mais ninguém, não sairia mais de lá. E também daria ao Henrique todo aquele tesouro. O Henrique achou que era uma boa troca e aceitou. A partir daquele dia, o dragão desapareceu. A população ficou muito contente e novamente homenageou o Henrique, que era de fato um grande herói, tinha conseguido acabar de algum jeito com o dragão. Pois bem, gente, acontece que quem me contou essa história disse que o tempo foi passando e o Henrique foi ficando mais velho, ele prosperou muito, usou aquele tesouro para aumentar suas terras, para comprar mais animais, aumentar a plantação, ele viveu muito bem. Mas chegou o dia que chega para todo mundo, né? Ele acabou falecendo bem velhinho. E com isso, não tinha mais ninguém que pudesse alimentar o dragão lá na caverna. E dizem que foi assim que algum tempo depois o dragão resolveu sair da caverna e novamente começou a assustar as pessoas. E foi numa dessas saídas que ele encontrou o seu Pedro, que estava lá na sua roça buscando as folhas de caeté. Bom, acontece, gente, que essa história do Henrique, de ter acabado com o gigante e depois com o dragão, eu já ouvi vinda de outros lugares. Tem uma versão parecida que se conta lá em Pernambuco. E tem uma outra história que também é bem similar, que é contada em Minas Gerais. Ah, e também no Mato Grosso. Sabe como é, né? As histórias viajam, a gente não sabe ao certo de onde vem e se elas são verdadeiras. Mas o fato ocorrido em 1982, que o seu Pedro viu o dragão da Guabiruba, tá comprovado. Vocês podem procurar na internet, tem vários registros, matérias que saíram nos jornais da época e que o seu Pedro, depois, até a hora de ele partir desse mundo, ele continuava dizendo que sim, ele realmente tinha visto aquele dragão. E foi por causa dessa história do seu Pedro que algumas outras pessoas depois disseram que também viram o tal monstro rondando os céus da Guabiruba. E assim nasceu a lenda
do dragão da Guabiruba. Ou, como dizem por lá, o Tracon Taquapirupa.